Oi, gente! Para quem está à procura da independência financeira e está querendo começar uma vida empreendedora, abrir uma MEI é uma ótima alternativa. Apesar de ser simples, existem muitos detalhes para que você realmente possa começar a atuar com a sua microempresa individual. Por isso, eu vou explicar como abrir uma MEI e como manter ela, como conseguir atuar com a sua microempresa. Eu pensei em fazer esse vídeo justamente depois que eu abri a minha MEI e eu vi vários amigos que estavam abrindo também e estavam com muita dificuldade, são muitos detalhes, muita coisa. E as maiores dificuldades deles justamente foram algumas das minhas que eu tive que ir muito atrás para pesquisar. Por quê? Porque não existe um lugar só que tenha todas as informações que você precisa para poder abrir. Então, tipo, o site do Portal do Empreendedor tem muita informação, tem PDFs explicativos, mas tem a questão de tirar nota, tem a questão de pessoa física, pessoa jurídica. Então, eu quero trazer todos esses detalhes justamente para ajudar quem está abrindo a microempresa agora. Lembrando que para ser um microempreendedor individual, você não pode faturar mais de R$81 mil por ano e nem ter mais de um empregado, né, um funcionário. Então, se você acabou faturando mais de R$81 mil por ano ou tem mais de um funcionário, você vai ter que passar para outro nível, né? Você vai ser uma pequena empresa, não é mais uma microempresa individual. Além disso, todo mês você vai ter que pagar um imposto que chama DAS. Ele não chega a R$60 e ele te garante benefícios como aposentadoria, licença maternidade e algumas outras coisas, alguns outros benefícios. Esse é o único imposto que o microempreendedor tem obrigatoriedade de pagar. O microempreendedor de comércio vai ter que ter alguns outros detalhes que eu já vou explicar mais daqui pra frente. No site, você consegue fazer o cadastro colocando seus dados. Entre os dados que você vai ter que colocar, você vai precisar prestar bastante atenção em dois. O primeiro deles é o nome fantasia. O que é o nome fantasia? O nome fantasia, ele é como a sua empresa vai ser conhecida. Ele não é o nome real da sua empresa, assim, tipo, burocraticamente falando. O nome da sua empresa vai ser o seu nome e o seu CPF. Por quê? Porque você está abrindo uma microempresa como sendo a sua pessoa jurídica de você mesmo, assim, é uma microempresa individual. Então, eles já colocam o nome dela como seu nome e o seu CPF. Mas o nome fantasia pode ser o que você quiser, você pode inventar, como as pessoas talvez já conheçam e agora você só está cadastrando, coisas assim. Só que o nome fantasia é o que costuma dar bastante problema, porque ele pode vir a ser cópia ou plágio de algum outro nome, e é por isso que a gente ouve às vezes falar que alguma empresa processou a outra porque tinha um nome igual ou qualquer coisa assim. Então, antes de você colocar o seu nome fantasia, pesquisa se ele já não existe, porque você, com certeza, não quer ser processado nesse momento e nem em nenhum momento da sua vida, mas agora não é o momento. Além disso, se você ainda não tem um nome fantasia, se você não tem nem a criatividade de como criar um nesse momento, ou se você quer ser chamado do seu nome, coloque o seu nome como nome fantasia, não tem problema nenhum. Depois, se você arranjar alguém começar a te chamar de um outro nome que você fica mais famoso desse jeito, aí você pode alterar lá sem nenhum custo, nada, é só alterar. O segundo ponto que você tem que prestar bastante atenção é a atividade que você vai exercer. Lá, quando você vai escolher, existem várias atividades que você pode escolher como uma principal, e aí você pode escolher mais 15 como secundárias. Só que tem um porém. Pode ser que você não ache a atividade que você exerce naquela lista que eles dão. Nesse caso, você vai ter que pesquisar em qual delas a sua atividade se enquadra. Então, por exemplo, eu, escritor ou redator, eu não conseguia achar nas atividades que estavam enquadradas lá. E aí eu fui pesquisar aonde eu poderia colocar, ou se eu teria que colocar alguma coisa mais genérica, e isso iria se enquadrar em editor de revistas e jornais ou editor de livros.
Então eu coloquei editor de livros em primeiro lugar, né, como atividade principal, e editor de revistas, jornais, e aí tem vários outros tipos de editores lá. E aí eu coloquei como isso, porque o escritor vai entrar nesse tipo de atividade. Agora, vamos supor que você pesquisou e a sua atividade não se enquadra em nenhuma daquelas que tem lá. Aí você vai poder marcar como serviço não referenciado em outro código do grupo diversos, entre parênteses, autônomo. Como eu disse, o MEI pode ter 15 atividades secundárias. Só que você vai lá, você tá fazendo, você só tem 4 atividades secundárias. Tudo bem, cadastra os 4 e se por acaso você vê que você começou a fazer outra coisa e você vai ter que emitir nota por essa outra coisa e tal, coloca lá, pode ser atualizado a qualquer momento, assim como o nome fantasia. Feito todo esse cadastro, você vai receber o seu CNPJ. Parabéns, você é um microempreendedor individual. Mas tem várias coisas que você vai ter que fazer antes de atuar. A vida podia ser mais fácil, não é? Um brinde a vidas mais fáceis. A primeira das coisas que você vai ter que fazer é verificar se você vai precisar de um alvará além do que você já recebeu junto com o seu CNPJ. O que você recebe junto com o CNPJ é um alvará geral de que você pode atuar nesse endereço que você registrou lá. Normalmente, quem coloca atividades de prestador de serviço só, acaba nem precisando de algum fiscal ir até o lugar ou qualquer coisa assim. Mas quando é comércio, às vezes vai ter que ter para conseguir o alvará e tal. Mas aí você recebe esse alvará de poder atuar, ok. E agora vem o pulo do gato. Para você, microempreendedor, poder trabalhar para outra pessoa jurídica, ou seja, ser contratado por uma outra empresa para prestar um serviço para ela, você vai precisar emitir nota. Mas eu vou fotografar o casamento da amiga da minha mãe que vai ser num sítio, ou eu vou ser garçom num evento musical. Ok, se você está prestando um serviço para outra pessoa física, ou seja, para outra pessoa, e essa pessoa vai te pagar, aí você não vai precisar emitir nota para ela, assim, mas mas anota o quanto você ganhou dessa pessoa, porque você vai precisar isso lá na frente. Agora, se você for contratado por uma empresa, você tem a obrigatoriedade de emitir nota. Para conseguir emitir uma nota, você vai ter que criar uma senha web no portal da prefeitura da sua cidade. E aí você vai ter que fazer todo um processo de cadastrar o seu CNPJ e enviar alguns documentos, assinar algumas coisas para a sua senha ser desbloqueada. Então, pesquisa direitinho como é que faz esse processo da senha web na prefeitura da sua cidade. Eu sei que durante a época do coronavírus esse processo está sendo todo online, mas às vezes na prefeitura da sua cidade já está tendo o processo de reabertura e isso volta a ser presencial. Então, pesquisa direitinho sobre o que você vai ter que fazer para desbloquear a sua senha. Depois de ter essa senha em mãos, você vai ter que fazer o cadastro no site de emissão de notas da sua prefeitura. Então, também pesquisa qual é. Eu sei que em São Paulo é a nota do milhão. No Rio de Janeiro, eu acho que chama nota carioca. Então, pesquisa qual é da sua cidade, da sua prefeitura e faz o cadastro lá. Essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Feito o cadastro nesses sites, você em até 2 dias úteis já vai poder começar a emitir nota. E aí você pode emitir nota tanto no site que você fez o cadastro, né, no caso de São Paulo, nota do milhão, quanto por aplicativos como o MEI Fácil, o Smart MEI, Total MEI, e aí você pesquisa e vê qual que você se dá melhor entre eles, assim. Anote todos os valores que você receber. Não importa se é de pessoa física ou de pessoa jurídica. E guarda todas as suas notas fiscais. Por quê? Você vai precisar disso para fazer a sua declaração anual de rendimentos. É como se fosse um imposto de renda do MEI. E, além disso, você vai precisar dessas informações para fazer o seu imposto de renda como pessoa física também.
Eu tenho um documento que eu imprimi e eu uso ele para conseguir registrar manualmente todos esses ganhos que eu recebo, que eu tenho como MEI. Então, vou deixar o link do documento aqui embaixo para vocês também imprimirem, se vocês quiserem, ou usar de base para fazer o seu, assim. Então, são vários passos. Vamos revisar. Primeiro, fazer o cadastro no portal do empreendedor, escolhendo o nome, fantasia e a atividade. Segundo, com o seu CNPJ já em mãos, você vai pesquisar a necessidade de ter um alvará. Aí você vai lá e vai criar a sua senha web no portal da prefeitura da sua cidade e depois vai se cadastrar para emitir notas para pessoas jurídicas e pessoas físicas, se as pessoas pedirem. Você vai anotar todos os seus ganhos bem anotadinho, deixar tudo registrado, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. E aí todo mês você vai pagar a sua DAS, que é o imposto do MEI, e no mês de maio você vai fazer a sua declaração anual de ganhos do ano inteiro. Se você ficou com mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo, eu vou tentar responder para você. Se você curtiu e quer ter mais dicas de carreira e organização, dá um curtir e se inscreve no canal. Até a próxima!